E quais regiões nós podemos encontrar aí? Pede no número 4, né? Fazendo a leitura deste mapa. Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Regiões onde estão escritas e representadas ali também na legenda. Facinho de identificar, né, gente? Mamão com açúcar. E número 5. Qual estado, nós não somos estado, né, que você reside? Nós estamos no Distrito Federal. E o Distrito Federal fica localizado na região Centro-Oeste. Olhem aí novamente o quadradinho aí, ó. Bem pequenininho aí na região Centro-Oeste. Distrito Federal. Não posso deixar de agradecer aqui minha querida Esther. Beijos no coração e muito obrigada pela sua participação, hein? Mandou foto lá do quebra-cabeças do mapa. Valeu, viu, tia? Segue aí, gente, para que vocês vejam que ela participou da aula, hein? E convido vocês a participarem também. E para quem quiser aprofundar um pouquinho mais o assunto, o próprio livro traz como sugestão a visita ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Façam uma visitinha lá para vocês verem grandes informações para ampliar o nosso conhecimento. Vamos lá para o próximo título. Território, limites, pontos extremos e fronteiras. Em que momento ou situação você utiliza os termos territórios, limites e fronteiras? Sabia que essas palavras também representam um significado especial para a geografia? Para descobrir a importância desses termos em geografia, observem o mapa a seguir. Nós temos aí um mapa que indica limites, fronteiras e pontos extremos. Esse mapa é do ano de 2018. Olhem a legenda. De amarelo está o território nacional, ou seja, delimitando todo o espaço brasileiro. Depois temos aí cinza, o território vizinho, os territórios vizinhos, os países que estão próximos ao Brasil. Aí temos a fronteira terrestre, né, que tem aí esses risquinhos, onde delimita aí a divisão do Brasil para o outro país, onde está a fronteira, onde está localizada. E depois o limite marítimo, até onde o governo brasileiro, né, tem também poder de organização de administração, aonde temos essa linha azul um pouco mais forte, indicando aí no Oceano Atlântico, aí as margens do nosso, próximo ao nosso território brasileiro. Parece que é muito pertinho, mas obviamente são milhares de quilômetros aí adentro do mar, do oceano. A legenda do mapa indica-nos que a área amarela se refere ao território nacional, ou seja, as terras que pertencem ao Brasil. Os limites são as linhas que delimitam o território, que podem ser estaduais, federais ou nacionais, quando se trata de países, ou limites estaduais que dividem os estados brasileiros. Já as fronteiras terrestres são faixas de terra próximas aos limites. É nas fronteiras que se localizam, por exemplo, os órgãos públicos responsáveis pelo controle de entrada e saída de pessoas e mercadorias de um país. As fronteiras terrestres do Brasil podem ser indicadas pela área Axuraba no mapa. O que significa a palavra Axuraba? Esse termo é utilizado para designar uma área formada por diversos traços finos em uma representação. A Axuraba serve para dar destaque a alguma informação. No caso do mapa estudado, o destaque é a faixa de fronteira do Brasil. Podemos usar diferentes referências para indicar os limites e as fronteiras de países ou estados. Essas referências podem ser consideradas como limites naturais. Nós temos aí a especificação de cada um, limites naturais e limites
artificiais. O que são os limites naturais? Quando há rios, morros ou outros elementos naturais como referência. E os artificiais, quando há estradas, pontes, muros ou outras construções para marcar os limites entre um território ou outro. Olha aí o exemplo de um limite natural. O Monte Roraima é um limite natural entre o Brasil e os seus vizinhos, Venezuela e Guiana. Já como um limite artificial, temos o exemplo da ponte que divide o Brasil e a Bolívia, no estado do Mato Grosso do Sul. Um exemplo claro também é lá nos Estados Unidos, onde está sendo construído um muro, né, há alguns anos já, para dividir, delimitar o território entre o México e os Estados Unidos. É um limite fixo que nós podemos dizer que a vida inteira será assim? Não. Se nós formos consultar mapas mais antigos, nós podemos ver, nós poderemos perceber que houve muitas alterações com essa questão de limitar o Brasil ou alguns estados. Até aqui em nosso país, antigamente, os estados de Tocantins e Goiás era só o estado de Goiás. Tudo isso aí, imagine que não tenha esse limite aí entre Goiás e Tocantins. Tudo isso aí era o estado de Goiás. Mas, passado o tempo, houve essa divisão de territórios, né? Então, ficamos com mais um estado. Antes 25, depois passou a serem 26 estados, porque Goiás foi dividido, dando início, dando origem ao estado do Tocantins. Inclusive, é o estado mais novo do nosso país. E quando nós sabemos quais limites tem um país, nós podemos indicar os pontos extremos, ou seja, os pontos norte, sul, leste, oeste. Fica fácil uma localização assim, não é verdade? O número 6 é uma conversação com os colegas. Vocês podem compartilhar lá nos comentários, né? Converse com um colega sobre quais são os pontos extremos do Brasil, apresentados no mapa lá da página 62. Esses pontos podem ser identificados no mapa e quais as direções cardeais às quais esses pontos apontam, observando lá o mapa da página 62. Os pontos cardeais estão sendo apontados, quais são eles? Podem lá compartilhar com a gente lá nos comentários. Vamos lá, para os 3 poderes brasileiros. Nós, para que haja uma organização, uma forma correta de administrar, também não tem como existir uma única forma de ser feito isso. Precisam ter, foi necessário haver divisões de poderes para que juntos tivessem esta união em organizar e cada um cuidasse do seu departamento para ficar mais fácil o desenvolvimento do trabalho. Vamos conhecer. A Constituição é um documento que apresenta o conjunto das leis, das principais leis que organizam a administração do nosso país, dos estados e dos municípios. É na Constituição Federal que existem as principais regras. Essas leis são as regras, aquelas que não podem ser descumpridas, porque está documentada. Lembra que lá em História nós até falamos que antigamente... não, vocês vão aprender isso no 5º ano, tô confundindo. Mas lá em História, vocês vão aprender o ano que vem que as leis antigamente eram passadas oralmente, né? De boca a boca. Só que poderia haver uma interpretação diferente de cada uma das pessoas. Em uma leitura também pode? Pode. Mas tem uma interpretação diferente? Pode, né? Porque vai do entendimento de cada um, da compreensão e interpretação de cada um. Mas, estando registrado, documentado, não tem como fugir daquilo que já está escrito. Por isso, a Constituição brasileira.
É na Constituição que também encontramos os principais direitos e deveres da população de nosso país. Entre os direitos estão o direito de voto, aquele direito que você deve exercer para eleger o representante do povo. Estão também o acesso à saúde, à educação pública, o direito à alimentação, à moradia, o direito ao lazer e à segurança, dentre muitos outros. E entre os deveres, podemos citar o dever de respeitar todos os cidadãos. Nós temos o direito do voto, o direito à educação pública, à saúde pública, à moradia, dentre todos esses quesitos aí que foram mencionados. E um de nossos deveres é respeitar o próximo, respeitar o cidadão. Nós devemos respeitar o cidadão. Por isso é crime quando nós atingimos alguém com palavras ou fisicamente, e na maioria das vezes simplesmente por não concordar com a opinião da outra pessoa, que é diferente, que possa ser diferente da nossa. A atual Constituição brasileira, ela tem data de 1988, já um pouco velhinha, né? É lá da minha década, né? Porque eu nasci no ano de 1980. Não me considero velha, mas a Constituição é. Imagem da capa da Constituição brasileira elaborada em 1988. Pela Constituição, a administração do nosso país, dos estados e dos municípios deve ser dividido entre os seguintes poderes. Vamos lá. Poder judiciário, poder legislativo e o poder executivo. E cada um desses poderes possui uma função. Lembra que a tia falou? Que é dividido para que haja uma organização na hora de exercer essa administração, de organizar a administração. Vamos aprender mais sobre essas funções? O poder legislativo é composto pelos senadores e deputados federais em âmbito de administração nacional. Então vamos lá, o poder legislativo. Nós temos aí os deputados federais e os senadores que ajudam diretamente ao presidente da República, né, que cuida de todo o país. Temos aí os deputados estaduais ajudando, auxiliando aí na organização dos estados, ajudando os governadores, e para ajudar aí na organização municipal, temos os vereadores auxiliando aos prefeitos. Já o Poder Judiciário é formado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos tribunais estaduais e municipais. Esse é o Poder Judiciário, composto pelo pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos tribunais estaduais e municipais. A esse poder cabe a responsabilidade de aplicar as leis elaboradas pelo Legislativo e também fiscalizar o trabalho dos membros do Poder Legislativo. Então, o Poder Judiciário executa as leis que são elaboradas lá no Poder, aplica, né, as leis que são elaboradas lá no Poder Judiciário, Legislativo, e ele também fiscaliza, fica de olho no funcionamento do Poder Legislativo. Deputados federais e estaduais, senadores. Olha aí a imagem do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que está localizado também em Brasília, capital do nosso país. Nesse tribunal trabalham os juízes federais. Já o Poder Executivo é formado pelo presidente e seus ministros em âmbito da administração nacional. Os ministros, aqueles que a gente vê muito falando, quem assiste noticiário com os papais. Ministro da Fazenda,
Ministro da Cultura, Ministro da Educação, Ministro da Saúde, que recentemente foi trocado, né? Também pelo governador e seus secretários no âmbito de administração estadual e pelo prefeito e seus secretários em âmbito de administração municipal. O Poder Executivo é responsável por aprovar e executar as leis criadas também pelo Poder Legislativo e por administrar o país, o estado ou o município. Nós temos aí os 3 poderes bem divididinhos, né? Observem que é no Poder Legislativo que as leis são criadas. Temos aí a imagem da Prefeitura Municipal de Barra Velha, no estado de Santa Catarina. Nesse local trabalham o prefeito e os secretários do município. Alguns membros dos poderes legislativo e executivo são eleitos pela população em períodos de 4 em 4 anos. Lembra que a tia falou na aula anterior sobre as eleições? A partir entre os 16 anos e os 18, o voto é facultativo, você pode escolher votar ou não. A partir dos 18 é um dever que você deve cumprir, dando seu voto, exercendo o direito do voto. Entre eles estão os presidentes, os governadores, entre os poderes executivos e legislativo. Estão o presidente, os governadores estaduais, os prefeitos municipais, os senadores e os deputados federais e estaduais, juntamente também com os vereadores. Já os ministros e os secretários do Poder Executivo são indicados pelo presidente. Ele faz a escolha pelos governadores e pelos prefeitos. Então, pelo presidente no âmbito nacional, pelos governadores no âmbito estadual e pelos prefeitos no âmbito municipal. Pois bem, essa é a nossa aula de hoje de geografia. Nós finalizamos por aqui com a consciência do quão é importante nós sabermos sobre toda essa organização de países, estados, municípios, dos poderes legislativos, executivo e judiciário, porque é desde cedo que nós vamos tomando consciência do nosso dever como cidadão e dos direitos também que nós temos e podemos cobrar das autoridades. Amores, fiquem com Deus, beijinhos no coração de vocês e até até terça-feira nós nos veremos com a aula de português. Tchau, tchau!